Aleluia, graça e paz, amados. Deus abençoe essa congregação. Acho que eu estou um pouco rouco, não? O Elcio, microfone aqui. Muito bem. Querido, eu estive com o ano todo com aquela tontura, aquele negócio que até hoje não entendi o porquê daquele negócio. Jeremias, de quando em quando, conversa comigo e a gente tem aí umas ideias, né? Mas o que eu não sabia é que tinha outro abismo bem na frente me esperando. E eu fui inventar de fazer uns implantes de dente. Pai do céu. Quem for meu amigo, quem for meu parente, quem quiser me ouvir, não vá numa clínica dentária fazer implante de dente não, meu irmão. Ou então, veja por aí quem fez, converse com essa pessoa. Pai, estou com 3 cirurgias e eu estou fazendo uma experiência, se já dá pelo menos falar alguma coisa. Então, querido, eu um pouco preocupado com o que eu vou falar, pastor Serlan, Pelto e outros, com a sua consideração, o seu amor por mim, estão aí me batendo muito. Você fica falando, você fica caminhando, você... Esse cabeludo ali. E aí eu não tenho nem moral para dizer nada. Eu só sei que quarta-feira agora eu já estou agendado para mais uma. É muita dor, meu amado. Sabia disso não. Então eu coloquei até o relógio aqui que o profeta Jeremias me deu. Olha que luxo, né? Obrigado, profeta. Isso mesmo. Eu queria falar hoje, queria convidar você para a gente andar um pouco com Jesus através da sua palavra. Porque a igreja do Senhor, na minha opinião, sabe pouco de Jesus. Sabe pouco de Jesus. É claro que se eu entrar por esse caminho aqui, eu vou ter que pregar muitas pregações, muitos sermões, muitos domingos, para dar uma melhoradinha. Mas estou começando hoje. Opa, criançada, por favor, desculpa aí. Venho aqui, vou abençoar vocês, a igreja do Senhor. Eu acho bonito essas crianças quando vêm, quando vão, quando vêm, mas nunca lembro, né, de chamar os bichinhos aqui. Aleluia. Glória a Deus por essas crianças. Muito bem, igreja do Senhor, fica de pé, dê uma palavra de bênção para essas crianças, tá certo? Estende as mãos para essas crianças. A Bíblia diz, a Bíblia nos faz entender que cada criança dessa é um projeto de Deus, é um plano de Deus, pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus nessa geração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por estas crianças que vieram a existir sob um plano do Senhor. E eu te peço, Senhor da glória, que o teu plano, que a tua vontade se materialize na vida de cada uma dessas crianças. Que essas crianças cresçam para ti e dê uma resposta da tua graça na geração delas. Estende tuas mãos
e põe um exército de pé, e põe pastores e pastora, e que essas crianças tenham essa bênção para o louvor de tua glória. Em nome de Jesus, nós as abençoamos, e seja assim, amém. Amém e amém. Podem ir lá receber a bênção. Glória a Deus. Bom, já que vocês sentaram, então senta todo mundo. E eu disse que nós iríamos dar uma volta com Jesus, né? E eu quero, claro, né, dar essa volta vendo Jesus na sua palavra. E o Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, e habitou entre nós. Então está aqui Jesus, aleluia. E eu queria começar aqui com a questão: Jesus é homem, Jesus é Deus, quem gerou Jesus, de onde, como é que é esse negócio? Para a gente começar lá do ventre ou lá dos céus. Aleluia. Então, querido, é que a gente vê Jesus como se Jesus fosse um simples homem. E a pouca coisa que você poderia dizer é o que muitos dizem: o homem Deus, o homem Deus. Jesus é o homem Deus. Mas Jesus faz uma oração que deixa a gente com coisa para a gente pesquisar. Quando Jesus já estava se encaminhando para a cruz, naquela terrível semana, Jesus fez uma oração chamada oração sacerdotal. E naquela oração Jesus diz assim: Pai, chamando Deus de Pai, glorifica-me. Jesus trabalhando, Jesus cheio de discípulos, Jesus aí, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse mundo. Que história é essa? Não fica aí uma situação para a gente? Jesus já tinha uma glória com Deus, vivia com Deus em glória, antes que o mundo existisse. Mas agora Jesus não tinha mais aquela glória. E ele estava pedindo: Deus, me glorifique com aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse mundo. Adentrando mais um pouquinho nesse caso aí, nesse quesito aí, quando Adão pecou, o que nós ouvimos desde que a gente nasce, cresce, ouvindo a palavra de Deus, é que Adão cometeu a autotraição. Ele traiu a si mesmo. Adão era corregente de Deus. Ele tinha as chaves do universo. Mas quando ele pecou, ele entregou essas chaves para o diabo. E o diabo então passou a ser o Deus deste mundo. E ele hoje é o Deus deste mundo, o diabo. Que história é essa, pastor? Então ele é o meu Deus? Não. Por isso que eu estou aqui procurando dar uma forcinha para você. Existem dois mundos. Um é um mundo da maldade, da desgraça, da destruição.
o mundo que mata, que odeia, o mundo que vive aí numa bancarrota, que, segundo Salomão, esse mundo que caminha para o inferno, que Salomão, então, dá um grito e disse: livre os que vão cambaleando para o inferno, se o puderes. E se você disser que não pode, e eu vou parafrasear, você pode. Livre. Então, aí você vai encontrar a Bíblia iluminando textos para você andar na luz, a minha palavra. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E aí nós vamos ver a palavra dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje o homem não é mais um filho de Deus. O homem é uma criatura de Deus. Mas aquelas bênçãos que Deus nos deu, que a gente chama de unilateral, são bênçãos que Deus falou e Ele continua abençoando o homem. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Deus manda a sua chuva para o bom, aquele camarada, muito gente boa, que vale a pena, que merece. Mas manda aquela mesma chuva para o criminoso assassino, o pior homem, o pior ser humano da terra. Um lunático, cheio de demônio. Aquela chuva vem para ele também. Assim é o sol, seu sol. Assim é o seu oxigênio. E assim é tudo que nos faz viver, existir. Então as bênçãos de Deus, a vida está garantida, Deus está cuidando de nós, não importa. Vai ter um acerto, mas o homem está destituído da glória de Deus. E quando o homem nasce, ele nasce de Adão, da raça adâmica. Por isso que tem um segundo Adão, porque se não tivesse o segundo Adão, não tinha salvação. E é por isso que Deus não nasceu do homem. É por isso que Jesus não nasceu do homem. Porque se Jesus fosse um homem purificado, um homem não tivesse vindo dos céus, não tinha salvação, não tinha meio de salvação. Porque a sentença de Deus é: no dia que você comer, você vai morrer. E o homem comeu, e o homem morreu, perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus. Sendo assim, vamos ver como foi essa coisa com Jesus. Quando Deus estava ali já sentenciando o homem, o diabo, a mulher e a terra, então, em Gênesis 3,15, Deus disse: nascerá da semente da mulher um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Serpente é o diabo, né? A serpente, ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar. Aí você não precisa mais de ajuda, né? Foi aquele caso da morte de Jesus. Então, queridos, quem gera a vida é o homem. A mulher só empresta o óvulo fecundado no tempo certo. Se aparecer um esperma ali, aparece a vida, mas tem que sair do homem e não da mulher. E quando o anjo chegou para Maria no tempo certo, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, como diz Paulo, então a saudação do anjo espantou aquela serva do Senhor, a mulher pura, a mulher que achou graça diante de Deus. E o anjo disse:
salve a agraciada do Senhor. O Senhor é contigo. E ela ficou espantada com aquele anjo, devia ser de uma beleza angelical, né? Com aquela forma de saudação. Você vai gerar um filho, e esse filho será grande, e tal, e tal, e tal. Ela olhou para ele, como que dizendo, você não está entendendo nada, você não sabe de nada. Eu sou uma virgem, eu não conheço homem. Você está dizendo que eu vou gerar um filho? E aí começa a gente fazer aqui a pista de decolagem. Aqui para mim, o meu questionamento, que é só um flash da história. Então, o anjo disse, quem vai gerar esse filho em você é o Espírito Santo. Não precisa você deixar de ser virgem, pode continuar sendo virgem, mas é o Espírito Santo, não é o homem. Jesus não é filho do carpinteiro, não. Jesus se Jesus tiver um pai, é o Espírito Santo. Porque houve assim a ação de Jesus e do Espírito Santo. Jesus vendo a situação do homem, andando como ovelha sem pastor, perdido nas mãos do inimigo. Então Jesus se compadeceu do homem. E Jesus aniquilou-se a si mesmo. Deixou aquela glória que ele tinha com o Pai. E ele se diminuiu e se tornou um esperma. Nas mãos do Espírito Santo, tudo no seu tempo e na hora de Deus. Milimetricamente, tudo no plano de Deus. E chegou, Maria estava prontinha, e o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Então Jesus não é um homem, se ele fosse um homem, ai de nós. Ai de nós. Jesus é filho do Espírito Santo, Jesus é Deus. Ele desceu dos céus, ele deixou a sua glória e se fez homem. Eu estou dizendo assim para ajudar você crescer. Eu gosto da teologia do Serlão, né? Pastor Arnoldo gosta muito dele. Eu aprendo muito com ele. Então, como o Espírito Santo fez isso, então Jesus deixou os céus, deixou a glória. E agora era um embrião lá no ventre de Maria. Esse embrião não fica parado, ele foi crescendo e a barriga de Maria foi crescendo e Maria tinha um namorado comprometido, um noivo, que se ele fizesse qualquer coisa ele ia morrer e ela ia morrer também. E ele viu a barriga de Maria crescendo e ele quando olhou disse, eita, a minha amada adulterou, ela vai ser apedrejada. Eu não quero ver a minha noiva morrer apedrejada. E planejou fugir para algum país, para algum lugar, para não ver isso. Quando ele planejou tudo, veio o anjo de noite e disse, José, aceite Maria. Vamos dizer, eu estou aqui também completando. José, o que ela tem na barriga, não é o que você está pensando, não. Ela não adulterou, nenhum homem a tocou. O que está no ventre de Maria é gerado pelo Espírito Santo. Diga aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Por isso, receba a sua noiva, que ela não tem culpa nenhuma.
ela vai ter um filho, e você coloque o nome nele, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, glória a Deus. Quantas vezes eu já fui salvo de pecado por Jesus? Quantas vezes eu pequei, chorei. No outro dia eu estava chorando. E mais um dia eu chorava por causa daquele pecado. Porque assim, dentro de mim, eu muito criança, e hoje também acontece. Então eu dizia, eu não vou ser filho do diabo. Eu não sou filho do diabo. Eu sei o que é o mundo. Eu fui um boêmio, um trabalho do mundo. E eu não vou servir a Satanás. Eu tenho que consertar isso. E às vezes eu chorava tanto que eu dizia, então eu estou concordando que eu realmente pequei e estou no pecado. Mas não era meu medo de me ver como filho do diabo, porque eu tinha pecado. E meu amigo, a alma que peca, essa morrerá. Então, o que eu quero dizer para você, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Portanto, Jesus é purificadamente Deus, desceu dos céus, deixou a sua glória, se fez homem. Agora, vamos deixar essa parte aí, que a igreja precisa saber disso. Muita gente aceita Jesus a cada pregação por causa de um louvor, por causa de não sei o quê, por causa de uma profecia. Mas a salvação só vem por causa de Jesus. A salvação só está em Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus pode salvar. E ninguém mais pode salvar. Você tem que aceitar Jesus. E aceitando Jesus, até o ladrão da cruz nem sabia de tanta glória que ele aguardava. Mas ele aceitou a Jesus e naquele dia subiu com Jesus para o paraíso. Aleluia! Então Jesus é chamado de o segundo Adão. E é por isso que os homens estão perdidos. Os homens, mulheres, os seres humanos. Mas Jesus está chamando, vinde a mim todos vós, todos. Então Jesus está com a mão estendida para todas as nações. Não tem nação, não tem ser humano predileto. Né? Veio para o que era seu e seus não receberam, mas a todos quantos receberem, Deus dará o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele ensinou essa verdade na oração, Pai Nosso, Papaizinho, meu Pai, chamar Deus de Pai. Aleluia. Glória a Deus. E vamos deixar agora esse nascimento, que você sabe que não é um nascimento de um ser humano, é um nascimento de Deus, de uma das pessoas da Trindade. E agora vamos ver a vida de Jesus, quando ele nasce, até quando ele chega perto de 30 anos, que não caiu em minhas mãos um material de pesquisa para dizer como que Jesus era, mas eu penso que Jesus era uma pessoa comum, obediente aos seus pais, talvez um carpinteiro, talvez ajudava, auxiliava seu pai. Então ele pegou a sua primeira infância, a sua segunda infância, sua adolescência, sua vida juvenil e foi vivendo. Quando chegou lá pertinho de 30 anos,
apareceu o último dos profetas. Seu nome, João Batista. E ele apareceu com uma mensagem muito forte. E chamou o povo ao arrependimento. E chamou o povo para ser batizado ali no Rio Jordão. E ele batizava e as multidões iam se batizar com João Batista. E nesse momento dos batismos, nesse momento do trabalho, do ministério de João Batista, o maior homem dos nascidos de mulher, disse Jesus. Ele era muito firme. E ele falava muito forte. Ele não tinha conversa. Dobrava a esquina. Não sei se eu teria mais uma palavra. Mas a verdade é que no meio desses que iam se batizar, confessando os seus pecados, foi também Jesus com quase 30 anos. E quando Jesus chegou, pediu para ser batizado, João disse: eu é quem tem que ser batizado por você. Você vem pedir para lhe batizar. Ele disse: me batize para que se cumpra toda a lei. E aí vocês que ainda não se batizaram, que estão me ouvindo aí online, vocês que nem pensaram que o batismo é tão importante, Jesus pediu para ser batizado. E Jesus foi batizado. E o batismo é importante. E o batismo é um mandamento de Deus, é uma ordenança de Deus. E João batizou a Jesus. E quando João batizou a Jesus, Deus o encheu do Espírito Santo. Não que uma pessoa, por se batizar, necessariamente tem que ser cheia do Espírito Santo. Seria o melhor, seria o mais importante. Mas Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo veio, encheu Jesus. E Deus falou em voz audível. E todo mundo ouviu, todo mundo estava ali. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ou seja, dai ouvido a ele. E passado aquele incidente do batismo, então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Adão, que conversava com Deus todo dia pela viração do dia, quando pecou, se escondeu. Não se fala, nunca um pregador fala, nem a Bíblia, que em algum momento faltou alguma coisa para Adão. Tudo de bom que ele queria, ele tinha de sobra. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Deus o encheu do Espírito Santo depois do batismo. E levou para o deserto, onde ele passou 30 dias sem comer e sem beber. Eu não sei dormir. Eu já recebi uma promessa. Quando eu estava começando minha vida espiritual, de um pastor norte-americano que viveu nas ruas. E Jesus arrancou ele das ruas, fez dele um pastor, e ele andava pelo mundo. E ali em Brasília, no Núcleo Bandeirante, eu assisti um culto dele. E ele se levantou ali no fim do culto. E eu queria muito saber a vontade de Deus para a minha vida. E ele disse: Deus está mandando dizer para vocês, quem quiser saber a sua vontade, passe 3 dias, 3 noites, não coma, não beba e nem durma, que Deus vai falar para você o que é que Ele quer de você. 3 dias, 3 noites
sem comer, sem beber e sem dormir. Ora, eu já olhei para o relógio, já escrevi, já é tantas horas, daqui eu já vou para um hotel. Só saio de lá quando o anjo me falar o que é que Deus quer comigo. E assim foi. Só faltou o anjo falar. E eu fiquei zangado porque o anjo não falou. Mas Deus falou de outra forma. E me perdoe aqui. Mas eu sei de coisas que já aconteceram, coisas que ainda vão acontecer no meu ministério, daqueles 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber e tal. O Senhor me falou, em sonho, né? E aí, queridos, ali, Adão, com tudo na mão, foi vencido pelo diabo. Jesus, sem nada na mão, só com o Espírito Santo. Que muita gente que não tem conhecimento poderia ter que Deus é este, que me enche do Espírito Santo e me traz para passar fome. Jesus ali venceu o diabo num deserto e botou o diabo para correr. Quando o diabo levou Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele fez uma proposta. Não brinque com o diabo, não converse com ele, não, que não dá certo. Jesus disse: tudo isso é meu, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. O diabo estava mostrando o quê? Todos os reinos do mundo e a glória deles. Será que você pensa que no mundo não tem gozo, não tem prazer, não tem vida gostosa, boa? Pois comece a ver a possibilidade de mudar isso aí. Porque eu conheço bastante disso. E o pecado é gostoso. Quando é, né? Claro. Então, Jesus venceu o diabo porque Jesus diz: tudo isso eu te darei. De mão beijada. Precisa você ir sofrer e tal. Eu lhe dou de graça, receba. Só faça isso, se proste e me adore. Era tudo que o diabo não podia ter falado. Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vai-te, Satanás! E ele deixou Jesus e saiu correndo. Na hora de adorar a Satanás, amigo, escolha Deus, que você estará vencendo. Então, ali Jesus começou a implantação do seu reino, que aconteceu depois do batismo, do jejum, de 40 dias e 40 noites lá no deserto, do confronto com o inimigo. Ali, Jesus começa a implantar o seu reino. Queridos, e agora eu preciso do telão, porque eu inventei escrever. Eu tenho dificuldade para ler o que eu escrevo. E olha só, eu quero que você coloque aí, meu Jesus, me ajude. O que é que eu quero mesmo? Não tem problema. Estou com medo de errar, né? Então, é Atos 10, sei o quê, está dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus
quando Jesus foi batizado, que Deus o encheu do Espírito Santo, Deus também ungiu a Jesus com poder, com autoridade, para curar, para fazer a obra que ele veio fazer. E a Bíblia diz que ele andava de cidade em cidade. É isso que eu queria ler. Andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele andava curando aqueles que estavam molestados, aqueles que estavam debaixo do poder da mão do diabo, que entra onde está o pecado. Mas Jesus recebeu poder da parte de Deus para essas realizações. Aí, querido, é que você vai ver, nessa parte, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus realizando todo tipo de milagre, ressuscitando os mortos, curando os leprosos, dando ordem ao vento e ao mar, andando sobre as águas. Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para mais ou menos 8.000 pessoas ou 10, contando as crianças e as mulheres. Então Jesus, ele tinha o poder que Deus lhe deu para a implantação do seu reino. Muito você poderia falar do que Jesus fez e até devia. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. E aí, meu irmão, foi um tempo de milagres, mas tanto milagres, que aonde Jesus ia, as multidões o seguiam. Por isso que ele mesmo, no mato, Jesus gostava de orar no mato, de madrugada. Eu também gosto. Mas não tem a força, o caráter, a santidade de Jesus, e peco muito. Cadê a coragem? O som não me ganha às vezes. Então Jesus, ele gostava de subir as montanhas e passar a noite orando. E assim era a seu modo de vida. Então, Jesus fez tanto milagre que a gente passaria aqui, acho que o ano todo, precisaria do seminário, né? Então, do batismo de Jesus e de tudo que ele fez, ele implantou o seu reino. Quando Jesus chegou à idade de 33 anos, e só em 3 anos ele fez tudo isso, né? Então, chegou a sua hora de concluir a grande salvação nossa, porque a nossa salvação, ela se dá pela vida de Cristo, seu sofrimento na cruz. Tudo que ele fez na cruz, ele fez em nosso lugar. E a salvação então torna-se gratuita. Você não paga nada pela salvação, mas você paga pela santificação, entenda. Então, querido, quando Jesus implanta o seu reino, quando Jesus dá o grito na cruz, tudo está consumado. Quando Jesus então vence a morte, vence o mundo, Jesus morre em nosso lugar, passa 3 dias
no coração da terra. Vou dar melhorando aqui. Fica mais perto de mim. Então, quando Jesus ressuscitou, foi o que eu falei. Eu falei como ele foi gerado, não foi como um homem comum. Depois Jesus teve esses 30 anos, que me parece que ele viveu como um homem normal. Nós temos um pastor do Japão chamado Takayama, que fenômeno de pregador. E eu ouvi uma pregação dele uma vez, e nessa pregação ele disse que todo mundo, ali o pessoal ali conhecia Jesus, conhecia o pai de Jesus, os irmãos de Jesus. De repente, quando Jesus começou o seu ministério, ele começou fazendo um milagre. E ele disse que quem viu aquilo ali não ficava calado, mas saía dizendo: eu vi o filho do carpinteiro andando por sobre as águas, eu vi o carpinteiro fazendo isso, eu vi. E Jesus, querido, quem faz parte da igreja aqui do Senhor, diga aleluia, glória a Deus. Jesus está atrás de testemunhas. Jesus quer que você testemunhe do que Ele fez na sua vida. Então, aquele pessoal estava testemunhando que viram o filho do carpinteiro fazendo essas coisas. E Jesus então começou a atrair as multidões. Em 3 anos, Jesus concluiu e Jesus, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Ressuscitou e está vivo. Está vivo e vive para sempre. Se você entendeu, diga aleluia. O teu Jesus não é homem. O teu Jesus é Deus. Ele morreu, mas venceu a morte. Ele morreu, mas ele venceu o mundo. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Aleluia. Ele chegou a uma credibilidade tamanha com aquela geração. Aleluia. Que uma mulher que há 12 anos, deixa eu ver como eu estou aqui de relógio, mais ou menos, há 12 anos estava com uma doença incurável. E por causa dessa doença ela tinha acabado com toda, não tinha mais família, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Não podia entrar no templo, ela era imunda pela lei. Não podia tocar em ninguém, que aquilo se tornava imundo. Se ela chegasse aqui e tocasse nesse violão, esse violão não podia mais tocar para o Senhor. Ele era imundo, porque aquela mulher imunda tocou nele. Assim viveu aquela mulher durante 12 anos. Era um fluxo de sangue que não parava. E o que acontece? Podia estar em casa com o marido, não podia ir no templo de Deus. Pensa no estado psicológico desta mulher. Mas essa mulher cria em Jesus. Essa mulher cria em Jesus. Meu irmão, quem é crente aqui? Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Aquela mulher creu em Jesus e teve a sua oportunidade. Porque pela sua fé, ela disse assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes,
E aquele médico não me curou, aquele outro também não, aquele remédio não me disse nada, aquele outro remédio não prestou. Há 12 anos que eu só pioro, mas se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei livre desse mal. E ela teve a sua oportunidade, e Jesus ia com a multidão. Ela não quis saber quem ia ficar imundo, quem ia ficar santo. Ela mergulhou no meio daquela multidão e ela foi por trás e tocou nas vestes de Jesus e ficou curada e a dar. Olha a fé que a Maria Zafir estava falando ainda agora, né? Tanto é que Jesus parou todo mundo e disse que me tocou. E terminou que Jesus olhou para ela. Olha, isso aqui vale ouro, que eu vou lhe falar agora. Jesus olhou para ela, ela teve medo. Senhor, e coisa e tal. Ele disse, vai em paz, a tua fé te curou. Tenha fé em Jesus. Jesus é Deus. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder para resolver todo o problema. A credibilidade de Jesus chega a uma dimensão tal que aquele cego Bartimeu, eu fico com pena dele, Serlão. Eu penso que ele era um homem bonito, cego, na beira da estrada, humilhado, pedindo esmola para a sua sobrevivência. Mas ele ouviu que Jesus ia passando ali. Quando ele ouviu que era Jesus, ele chegou a minha vez. Jesus curou aquela mulher, Jesus ressuscitou o filho da viúva daí, Jesus ressuscitou o amigo dele. Jesus faz. E então ele ficou gritando atrás daquela multidão, Jesus, 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 Jesus. Eu li não sei em que livro, há algum tempo, que na África há um continente, são 53 países, nós somos só um país, e que aquelas mulheres carregam seus filhos a tirar coque, né? E uma senhora ia carregando seu filho a tiracol, e era assim, tipo uma ladeira, que não é bem ladeira assim, né, Ingrid? É, sei lá. E a onça, e agora aqui fala o cabo da roça, tem moral aqui, né? Fala aqui o cabo da roça. A onça, ela não chega e pula na sua presa, ela se levanta, certo? E quando aquela mulher vai subindo ali naquela rampa, que ela viu alguma coisa assim, que ela olha, a onça estava em pé, para puxar o filho dela. Ela não podia correr para frente, ela não podia voltar. Ela sabia que estava entregue como presa para aquele animal predador terrível. Mas ela abriu a sua boca e a Bíblia diz que a vida está no poder da palavra. Fale a palavra, não deixe de falar. E ela, naquela situação, talvez até inconsciente, sei lá, ela disse, Jesus! Só isso. E eu não sei se os homens têm também essa bênção de acontecer essas coisas, depois a pessoa fica doente, fica com febre, depois aquele susto. E ela ficou ali como que desmaiada, nem olhou para mais nada, mas respirou um pouquinho. E ela deu uma olhada para ver aquela onça, que ela olhou, a onça ia numa desabada carreira, ao contrário, voltando dela, com medo dela, não
não sei, um anjo fez isso. O nome de Jesus tem poder. Oh, aleluia! Nós temos ali, no Goiás, tem muito crente, conheço lá. E a gente vai ali, não saberia dizer o local, e se ainda não tirar, está lá um outdoor, que é muito grande. Eles colocaram ele alto e bem colocado, e colocaram em letras garrafais. Jesus! Aí desceram. Este nome tem poder. Oh! Esse nome, se não tem poder para você, teve para aquela moça, teve para aquela mulher, teve para o amigo de Jesus com 3 dias lá na cova, o Lázaro, teve para o filho da viúva de Naim, teve para aqueles famintos do deserto que comeram e encheram a barriga, teve para o grande mar, que é Tatimar. Teve para aquela baleia que levou Jonas a Nínive. Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Então, querido, aquele pobre Bartimeu cego, tudo que ele tinha era uma capa que devia ter mais de uma capa. A capa que eles tinham lá, que eu não sei como era aquilo, e eu acredito que o susto do suor de viver ali, passando fome, humilhação. Mas ele gritou, Jesus, Jesus, Jesus! E ele teve uma boa ajuda daquela multidão. E a ajuda foi, cala-te, cego, tu está atrapalhando, cala a boca. Parece que estavam injetando uma vitamina B12.000 nele. Ele gritava mais alto, Jesus! E Jesus, pá, para todo mundo aí. Chama esse rapaz aí para mim. E alguém chegou lá e disse, Jesus está te chamando. Ele largou a capa, largou tudo e correu para onde estava Jesus. E Jesus disse, o que você quer que eu faça com você? Ele disse, Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. E Jesus disse, vê. E ele viu. Aleluia. E ele viu. E quando ele viu, ele não quis mais aquele lugar dele. Ele não quis mais aquela região. Ele saiu colado em Jesus. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu acredito que ele estava ali, pulando muito alto, chamando Jesus, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Olha alguém aqui, está me ajudando. Querido, como eu falei para você, falar só mais 2 coisas. Meu profeta, só mais 2 coisas. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Não foi mais que esse corpo nosso. E os discípulos ficaram tudo apavorados com a morte de Jesus e ficaram com medo dos judeus e se esconderam trancafiado, bem trancado. E Jesus foi lá fazer uma visita para os seus discípulos. E porta nenhuma não se abriu, nem tiraram telha para ele descer. Mas de repente Jesus estava no meio deles e disse, paz seja convosco. E ele disse, olha aqui. E ele disse, olha aqui. E ele disse, olha aqui. Olha aqui. E Jesus então deu recado para eles. E eles entenderam
que Jesus estava vivo e a alegria foi muito grande. Mas faltou um ali. Podia não ter faltado o bichinho, né, pai? Chamado Tomé. Tomé. E quando Tomé chegou, disseram, rapaz, Jesus ressuscitou, esteve conosco. E ele, para entrar agora, ele não precisa abrir porta, nem janela, nem nada. Do jeito que ele chega, ele passa direto. Jesus está passando direto assim. Por isso que ele entrou no teu coração e tu não sentiu ele rasgando o teu corpo. Ele está com esse corpo que não há distância, não há altura, não há profundidade. Jesus está em todo lugar. Teve uma época que eu estava meio preocupado, meio ruim com esse negócio. Que negócio de Jesus? Está em todo lugar, nos Estados Unidos, lá no Japão, aqui. Aí depois me veio aquele negócio. E o sol, uma das coisas que Jesus pegou com a mão e botou lá. O sol está aqui, está em todo lugar. E eu digo, Arnoldo, está assim. Se uma coisa que Jesus fez, que está aí. E o Espírito Santo está em todo lugar. Aleluia. Enchendo quem quer, quem busca, quem crê. E você pode se encher do Espírito Santo e ser uma testemunha de Jesus. E ninguém vai resistir à tua pregação. Aleluia. Não tem mais esse negócio. Então, querido, eu fico pensando naquele cego, meu Deus. A Bíblia diz que ele não voltou mais para casa. Não voltou mais para canto nenhum. Ele colou em Jesus. E o seu caso era com Jesus. Eu uma vez estava assistindo ali na W5, aquele Manuel de Melo, cara impetuoso. E ele estava fazendo uma pregação ali, e ele disse, eu estava na minha casa em São Paulo, ele era saliente, viu? Eu estava na minha casa em São Paulo, quando alguém chegou lá, e eu saí, diga aí, como é seu nome? Eu estava fazendo um censo, como é seu nome, por favor? Meu nome? Você quer saber do meu nome? Ele disse, isso, o meu nome é crente. Senhor, nós estamos aqui trabalhando, nós somos empregados, estamos fazendo um censo. Por favor, entenda, como é o nome do Senhor? Você não quer saber do meu nome? Meu nome é crente. Eu estava ouvindo ele falar isso. Ele deixou essa história bem aí, não disse mais nada. E disse, tinha um camarada com 2 muletas na mão, e a mulher dele ali também segurando ele, né? Ele olhou para ele e disse, tu crê que Jesus Cristo pode te curar, rapaz? Creio. Crê mesmo? Disse, creio. Solta a muleta. Uma ordem, né? E o cara se espantou e soltou a muleta. As duas. A mulher dele estava por trás dele, agarrou ele por trás. Mulher de força, né? Agarrou ele por trás, assim, eu estava perto, eu era curioso. Quando ela agarrou o esposo, o missionário disse, solta o homem, solta esse homem. E ela soltou. E o homem não caiu. Quando o homem não caiu, a festa ali foi geral. Aí ele contou essa história. Ele disse, quem quer hoje aqui mudar o seu nome? Deixar de ser fulano, tá aí, e ser um crente em Jesus. Acho que quase todo mundo ali virou crente naquela tarde, né? Então, querido,
Jesus hoje, ele tem esse corpo que lhe possibilita estar em todo lugar. Não vai ter um lugar que você viva uma situação que ele não possa te tocar, te estender a mão, te resolver esse problema. Eu quero só agora que, pessoal aí da mídia, coloque aí Apocalipse. Apocalipse, se eu não tiver errado de novo aqui. Eu queria aquele incidente do João na ilha de Pátimo. Coloca aí Apocalipse 1, do 9 ao 19. Apocalipse 1, do 9 ao 19. Aleluia. Naquele tempo a igreja estava muito perseguida. E o apóstolo João, amigo do Senhor, tinha sido mandado para a ilha de Pátimo para morrer lá com as feras, aquele lugar terrível. E olha o que é que João diz aqui para nós. Eu, João, que também sou vosso irmão, aleluia, e companheiro na aflição. Amigo de Cristo e aflito? Sim. E no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou. Você está indo certo? Você colocou 1 e agora está no 11, né? Eu fui arrebatado do hospital. Virei-me para ver. Eu vou continuar então. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da... Eu vou concluir com essa leitura aqui. Eu vou ler. Tá bom? Apocalipse 1, você só precisa me ouvir. E nós vamos já concluir. Olha só. Apocalipse. Está aqui. A visão de Jesus glorificado, já está glorificado, porque ele já tinha ressuscitado, já estava com o corpo. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, como a neve.
Já já. E os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas, e tinha na sua destra 7 estrelas, a sua boca, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés, como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivi. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pastores, viu? E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mas o que eu estava interessado em concluir aqui, aleluia, é Jesus então mostrando para aquele homem perseguido, posto para morrer pelas feras. Jesus lhe aparece e diz: não se preocupe não, eu estou aqui. Eu estive morto, mas eu estou vivo, e eu vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E ali está Jesus contando a história, a bela história da vitória da cruz, aleluia. Alguém acha que aquelas 7 igrejas se trata de 7 templos, os 7 templos da igreja do Senhor na terra? Outros acham que aquelas igrejas eram igrejas que nem existe mais, né? Acho que ainda existe alguma, sei lá, 7 igrejas. E aquela aparição de Jesus, essa pregação de Jesus, deu impacto na igreja do Senhor, que até hoje não parou mais, glória a Deus, aleluia. Querido, eu estou sabendo de tanta profecia, eu estou agora na internet. Alguém disse que o diabo está usando a internet. Eu estou agora na internet vendo aqueles profetas falando de coisas ruins que vai acontecer, mas que vai acontecer um avivamento tão grande na igreja do Senhor, mas muito grande, que não tem um supercomputador para contar as pessoas que vão se converter. Aleluia. E eu estou empolgado, porque diz que esse negócio vai começar agora no começo de 2026, a partir desse mês, e no próximo mês, e no terceiro mês, que a coisa vem pesada. E Deus tem nesse Brasil um grande plano, e esse plano é levantar a sua igreja no Brasil, que o Brasil é muito amado no mundo, e levar o Brasil para ganhar as nações para Cristo. O Irã, pior, tão fechado, mata os crentes, arrebenta com tudo, está perdendo aquele poder político, e o pessoal está virando crente, e nesses países por aí, e o negócio já está aí acontecendo. Eu dou, diga glória a Deus,
E nós vamos ganhar as vidas para Jesus. Ele é digno, Ele merece. Ele morreu por nós. Ele está vivo e Ele é o cabeça da igreja, é o dono da igreja. Aleluia. Então, era isso que eu queria falar. Depois eu continuo falando. Se eu sentir que você foi edificado com algum ponto aqui que eu falei, certamente eu vou em frente para você ficar um crente embaixo.